Fala, resenheiros, salve, salve, Thiago Silva na área, começando mais um Resenha Direito, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Antes de a gente começar esse vídeo, me dá aquela moral, me dá aquele engajamento, curte, compartilha, se inscreve, comenta, clica no sininho de alerta, me dá essa força, galera. Se inscreve aí, me dá essa motivação, me dá esse engajamento para que eu continue produzindo aí vídeos super interessantes e super bacanas aí para você, beleza? Hoje a gente vai falar sobre termos cripto, parte 3. Roda a vinheta. Começando, vamos falar sobre custódia. O que é custódia, Thiago? Cara, custódia é quando você detém aquele seu ativo. Você, né? Então eu, Thiago, tenho o meu ativo, eu tenho a minha chave, aqueles meus ativos estão numa carteira minha, qualquer tipo de carteira, né? Uma hard wallet ou uma soft wallet, mas o importante é que a carteira seja sua, você seja o titular das suas chaves, né? E aí chaves entenda das suas senhas, beleza? Lembra sempre daquele preceito, pessoal, não são as suas chaves, não são as suas moedas. Not your keys, not your coins. Ah, Thiago, quero usar uma corretora para comprar meu primeiro Bitcoin, ou um banco que ofereça esse serviço para comprar meu primeiro Bitcoin. Beleza, feito isso, tire e leve para a sua carteira. Segundo termo, full node. O que é um full node? Basicamente é um programa que detém as regras de consenso de um determinado protocolo, né? E a cópia daquela blockchain. Então, quando eu falo, eu tenho um full node rodando, né, num computador específico, eu valido, eu sou um validador das transações, eu tenho toda a cópia daquela blockchain e eu valido aquelas operações, eu jogo o poder computacional para a rede. Importante a gente falar que todo minerador ele é um full node. Então, estou minerando Bitcoin, né? Eu sou um full node. Mas nem todo full node é um minerador. Eu, Thiago, por exemplo, posso ter o meu full node, mas não ser um minerador. Só rodar, só jogar poder computacional, só contribuir para a rede na validação de operações, de transações. Isso também facilita em questão de tempo, em questão de lançar aquela operação na rede. Se eu quiser fazer rodando dentro do meu próprio nó, né, dentro do meu próprio full node, isso também ajuda, mas eu não sou um minerador, beleza? Então todo minerador é um full node, mas nem todo full node é um minerador. E full node é isso. Hash. O que é um hash? É um algoritmo, tá? Utilizado pelo Bitcoin, utilizado por outras criptomoedas, que basicamente pega um grande número de informações, né, e compila ou transforma esse grande número de informações ou de dados num algoritmo hexadecimal de tamanho fixo, né? Então, se você muda naquele bloco de informações uma letrinha, um número, um tipo de caractere, pela função hash, aquele seu resultado, né, algoritmo hexadecimal, aquela sequência numérica hexadecimal, ela é alterada. Então, basicamente, a função de hash faz isso. Ela pega um grande número de informações e transforma de maneira algorítmica, né, numa sequência de dados, né, hexadecimal. E o que é o hash rate, Thiago? O hash rate, ele é, de uma maneira bem simples, ele é um número de hashes processados por um minerador, então um cara que está minerando ali, processando aquelas quantidades de hash num determinado período de tempo. Eu sei que é difícil, pessoal, mas assim, e o hash rate é a quantidade de hashes processados por um minerador num determinado período de tempo. Isso é o hash rate. E aí, continuando falando de hash rate, tem a SHA-256. O que é a SHA-256? É a função matemática do tipo daquele hash utilizado no Bitcoin e outras criptomoedas quando a gente fala da mineração. Então, é a função SHA-256. E aí, para a gente fechar, dois terminhos, ICO e KYC. KYC vem do inglês Know Your Customer, né? Então, quando você faz, por exemplo, um cadastro, uma corretora, uma exchange ou num banco, né, você envia dados. Esses dados que você envia, esses dados que você está cadastrando, isso é da política de conheça o seu cliente, Know Your Customers. Então, quando você tira uma fotinho lá com a sua carteira, né, falando que dia é hoje e tal, isso é da política deles de Know Your Customer. E, querendo ou não, muito da indústria cripto, ela é
criticada porque essa política ela é muito frágil, né? Obviamente, empresas mais corretas, mais éticas, que querem entrar nesse mercado, querem operar de uma maneira correta, elas já observam o que o mercado tradicional faz, bancos, por exemplo, que políticas que eles seguem, e eles tentam adotar minimamente essas políticas para que, no momento em que eu tenho a regulação, eu esteja aderente de uma forma mínima e o regulador permita que eu, como uma exchange da vida, por exemplo, opere de uma maneira mais tranquila. Então, KYC, né, o Know Your Customer, é isso. Muitas empresas, né, tradicionais, exchanges e até startups, né, buscam observar o que essa política traz para que elas estejam minimamente adequadas e quando a regulação venha, isso não seja um limitador, e sim algo que ela possa explorar de uma forma como um diferencial de mercado. E ICO, né, ou ICO, ou Initial Coin Offering, basicamente é uma oferta inicial de ações, só que no mercado cripto. Eu estou oferecendo inicialmente coins, moedas, né? E isso é muito para assim, se autofinanciar, né? Quando você vai lançar um projeto, você lança aquelas moedas no mercado, as pessoas compram, o dinheiro entra e você pode melhorar aquele seu projeto a partir do propósito e do roadmap que você já divulgou, né? Então, o ICO, de uma forma tranquila, é isso. É uma oferta inicial de moedas muito semelhante ao que a gente tem no mercado tradicional, numa oferta inicial de ações. E aí, normalmente, as ICOs elas surgem quando a gente tem uma ideia revolucionária, né? Quando a gente tem algo que vem para fazer uma disrupção, uma mudança significativa, uma implementação de uma novidade dentro do mercado cripto, né? E aí eu tenho a blockchain por trás. E aí, quando eu faço esse ICO, eu capto esses fundos. Thiago, já ouvi falar que ICO pode ser usado muito para esquemas, né? Para scams. Sim, pode, mas não é o objetivo de um ICO. Como eu falei, quando você quer fazer o correto, você faz o correto, você usa o que você tem à sua disposição para poder, né, se capitalizar, se desenvolver. Quando você quer fazer o errado, você faz o errado, seja no mercado tradicional, seja no mercado cripto. Isso aí é praticamente inevitável. Então você vai encontrar esquemas no mercado tradicional, esquemas ou scams no mercado cripto de uma forma usando meios existentes para coisas legais ou não, beleza? Então, basicamente, isso é inevitável, isso é inerente do ser humano. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais essa parte aí de conceituação cripto. Se inscreve, curte, compartilha. Deixa na descrição aí comentário se você quer saber algum termo específico que eu não tenha abordado nesses 3 vídeos, né? Então, me dá essa força, me dá essa moral, me dá esse engajamento para a gente continuar produzindo conteúdos aí super interessantes para vocês, beleza? Um salve e até a próxima.